Pessoal, Justiça condena defensores, né, desse kit Covid, né, a pagar 55 milhões de reais. Isso saiu matéria em tudo que é jornal, eu botei até aqui na aba comunidade, e nos comentários teve muita briga, né, isso tá errado, ninguém sabia, outros dizendo, não, ainda funciona. Então, só para vocês entenderem, a gente esclarecer, né. Depois eu vou entrar nesse aspecto judicial, dessa multa, isso aí, o que é que aconteceu com isso, né? Primeiro aspecto é o seguinte, toda a ciência ela é dinâmica. Então, muitas vezes você tem informação hoje que daqui a alguns meses não vai ter mais validade, né? O caso da ivermectina, né? Da própria cloroquina, lá atrás no início, foi polêmico mesmo. Ninguém sabia direito o que era o vírus, como funcionava, o que funcionava, se gerou caos de muitas mortes, tudo isso, né? Isso a gente fala ali em 2020, né? Foi o ano clássico, né? Quando você olha, né, em 2021, se vocês botarem no Google, vocês já vão achar, já tem orientações da Sociedade Brasileira de Infecto, da Organização Mundial de Saúde, do próprio CDC norte-americano, FDA, dizendo que essas medicações não têm comprovação científica de funcionar para a Covid. Então, o primeiro aspecto que você tem que entender qual período foi. Porque às vezes tem pessoas que me falam, às vezes até passando em consultório, acabaram me dando tal remédio. Aí quando? Em 2020. 2020 realmente foi um ano confuso. Então foi um ano que a gente não tinha tanta evidência do que funcionava e realmente levou a algumas condutas. Não vou nem entrar o certo e errado, né? Porque na medicina você fala muito isso, assim, se não tem evidência de uma prática, normalmente a gente não faz, né? Mas claro que foi o caos, milhares de mortes, gente grave, né? E muita coisa foi se aprendendo durante esse período. Depois de 2021, já com guideline, com as orientações, fica mais complicado defender remédios ou medicação que não tem evidência. Se você for olhar até no meu canal mesmo, né, eu comecei a falar desse tema. Eu não falei nisso porque gerou um monte de coisa, foi canal banido e vídeo, uma série de coisas, porque ainda não se tinha evidência e muita gente acabou defendendo aqui na internet e eu achei que de forma até correta, muitas plataformas elas foram tirando algum tipo de conteúdo que poderia gerar as pessoas se automedicarem e tomar o remédio de forma equivocada, né? Mas depois de 2021, aqui no meu canal tem um monte de vídeo, tem infectologista até aqui falando, uma série de coisas bem claras que não tinha evidência de que funcionava, né? E as próprias sociedades deram guideline, deram orientação, fizeram nota, bota no Google aí o que você acha, né? Então pronto, esse é um aspecto. Outro aspecto, que é o caso que tem levantado na justiça, é que existiram grupos organizados que de forma organizada e de forma, às vezes, de trazer clientela para eles, né, de dizer, só eu sei um tratamento novo, isso e aquilo, né, acabaram se organizando e fazendo isso. E aí foi essa análise da justiça. Não dá para entrar no mérito nenhum, dizer se é certo ou errado, por isso que eu postei só a matéria e aí começou o debate, né? Porque a gente tem, eu não sou advogado, tenho a mínima noção legalmente o que é certo, o que é errado nesse aspecto, se podia ter falado, não podia ter falado, quando é que foi isso, não tenho a mínima noção. Mas esse é um tema que vai ser discutido. Eu vou entrar em detalhe não só por causa da ivermectina, ou cloroquina, ou qualquer coisa do tipo, mas para o futuro, porque vira e mexe, tem uma confusão, não é da agora, teve com pílula do câncer e outros. Alguém encontra alguns trabalhos, né, in vitro e em animais, ou sei lá o que, de algum tipo de remédio e começam a aplicar em pessoas. Isso é super equivocado, existem fases de aprovação. E às vezes são essas mesmas pessoas que criticavam, falavam que a vacina foi feita rápida demais, mas a vacina tinha estudo fase 1, fase 2, fase 3. E eles usavam remédio porque provou lá atrás que in vitro ele podia ter alguma capacidade em reduzir a replicação do vírus. Você já ia saltar de estudo in vitro para lá aplicar em seres humanos. E aí o que acontece? Por isso que eu digo o aprendizado disso, eu coloquei a matéria mais nesse sentido, não de dizer quem foi, quem não foi, condenado, nada disso, né? É dizer o seguinte, vão acontecer outras vezes na nossa vida. No meu dia a dia de neurocirurgião, eu vejo isso com frequência. Porque às vezes são o quê? Pacientes que têm uma doença, que do ponto de vista de evidência científica a gente diz que não tem cura, que a medicina hoje não sabe dizer um remédio que muda o curso da doença, e eles vão atrás de remédio milagroso, tudo isso, e as pessoas às vezes vendem produtos sem mínima comprovação científica, e dizem para aquela pessoa que aquilo vai curar, que aquilo vai melhorar, e a pessoa toma acreditando. E muitas vezes para tratamentos que até melhora a qualidade de vida dele, pode até não dar a cura da doença, e concentra toda a energia. Famílias falidas, tem vários casos de pacientes, né, que as famílias faliram, gastaram o que podia, o que não podia, achando que algum remédio ia curar ele, quando o remédio não tinha evidência científica. Então o que guia o médico nas suas condutas são as evidências científicas, são os guidelines. Claro que a medicina é muito complexa, tem variação de pessoa para pessoa, né, mas o médico tem que deixar claro e explicar muito bem isso. Tá bom? O grande problema é quando se fala que uma coisa tem evidência científica, que uma coisa é comprovada, quando ela não é comprovada e não se pode dar de forma equivocada isso, e muito menos vender uma fantasia para as pessoas, tá bom? Espero que tenha ajudado.